A lenda sobre a existência de bruxas é bastante antiga. Há relatos datados desde a Idade Média. A concepção comum que se tem de bruxas é a de mulheres com cabelos grisalhos, feias, que praticam magia negra e saem por aí, nas suas vassouras voadoras, pegando criancinhas para fazer seus rituais. Esse tipo de bruxa surgiu no imaginário humano e ganhou forma através dos tempos, com algumas pequenas modificações de cultura para cultura, e não se sabe ao certo a origem exata delas. Muito provavelmente surgiram para assustar as crianças desobedientes. Outra possível, e mais aceitável crença sobre o surgimento das bruxas se deve ao significado da palavra. Em sânscrito, bruxa significa mulher sábia, e acredita-se que essas mulheres apenas detinham conhecimento sobre ervas e outras plantas medicinais, que fervidas e usadas corretamente curavam as pessoas de seus males. Como antigamente não havia médicos e as mulheres eram designadas a cuidar da casa e dos filhos, acabavam por dominar esses conhecimentos. Mais tarde a Igreja Católica veio modificar isto. A partir do século XV, as bruxas adquiriram uma presença maior, e agora havia uma religião, e várias crenças e ritos realmente praticados por elas, mas não de magia negra. Muito dos rituais vinham também de escravas negras que praticavam religiões como o vodu, e paralelo a isso a Igreja Católica havia ganhado uma força enorme. Começa o período de Inquisição, onde milhares de mulheres consideradas bruxas pela Igreja são perseguidas e punidas. Esse número crescente de bruxas, segundo estudiosos, se deu principalmente nos séculos XVI e XVII, no norte da França, no sul e oeste da Alemanha, e em especial na Inglaterra e na Escócia. Acredita-se que muitas mulheres que pregavam contra a igreja foram acusadas de bruxaria apenas para que fossem punidas. Um fato bastante conhecido foi a Inquisição das Bruxas de Salem. No ano de 1692, em Salem, Massachusetts, ocorre a maior matança de bruxas conhecida na história. Naquele tempo a existência de bruxas era incontestável, principalmente pelo maior ditado da região que diz: é uma política do diabo persuadir-nos que não há nenhum diabo. E por conta disso, qualquer boato de práticas de bruxaria era investigado e severamente punido. Foi então que algumas mulheres começaram a participar de rituais de vodu, trazidos por uma negra de nome Tituba. Essas mulheres começaram a ter sonhos pagãos, e com medo da punição que poderiam receber caso sua família as descobrisse, resolveram ir ao tribunal e dizer que tinham sido enfeitiçadas. O caso merecia ser ouvido num tribunal, e toda Salem se fez presente no salão comunitário. O juiz Samuel Sewall julgou e condenou mais de 100 pessoas por bruxaria, a maioria mulheres, e a matança só acabou quando pessoas de alto poder começaram a ser apontadas como suspeitas. Existem também outras bases históricas que podem nos ajudar a entender de onde surge essa influente personagem literária. É necessário fazer uma viagem no tempo. Em meados do segundo milênio antes de Cristo, os celtas surgiram na Europa Central e difundiram sua religião, uma das mais antigas do mundo. A raiz filosófica e espiritual era baseada na reverência a duas grandes divindades, a deusa mãe e o deus conífero. Acreditava-se que esses deuses garantiam a prosperidade da descendência, da agricultura, do gado e o sucesso da guerra. Os druidas, praticantes da religião celta, ensinavam a arte da agricultura, da cura com ervas, da caça, entre outras coisas. Realizavam festas ritualísticas em homenagem às divindades, além de iniciarem as pessoas nos preceitos da arte mágica. Eles também eram versados em muitas artes de adivinhação, acreditavam na comunicação com os espíritos da natureza e na previsão do futuro. Daí surge a ideia de bruxaria, práticas intermediárias entre o plano dos deuses e dos homens. As produções literárias têm seu pé nessa cultura. Muitas bruxas retratadas nos contos de fadas são personagens com poderes especiais, e são capazes de feitos inacessíveis a pessoas comuns e, por essa razão, muitas vezes representadas como aterrorizadoras. Pode-se dizer que as bruxas do século XX são, no mínimo, mais simpáticas. Atualmente a religião Wicca é a religião das bruxas. Elas não são perseguidas, mas ainda há um preconceito e mesmo certa aversão, por parte das pessoas que não conhecem a religião e seus costumes, mas acredito que hoje em dia seja bem menor. Outro aspecto importante para disseminar a boa imagem das bruxas foram os desenhos e séries infanto-juvenis, como As Bruxinhas Witch e Sabrina a Aprendiz e Feiticeira.